Era uma vez uma casinha no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Olá, seja bem-vindo a mais uma Humanidade Lúdica. Eu sou Liana Tubelo e hoje eu quero te perguntar: contos de fada, contar ou não? Então, Humanidade Lúdica veio te trazer um pouco de informação sobre os primórdios dessa grande manifestação cultural infantil. Então, os contos de fadas estão na tradição oral artesanal da literatura infantil desde os primórdios e tem esse contexto contos de fada devido à cultura céltico-bretã, mas também permeia a Idade Média, né, os tempos da era medieval, e chega ao século XXI cheio de polêmicas, devemos ou não, é fantasia, é imaginação, o que é isso afinal, né? Que é essa manifestação literária que está ainda entre nós hoje. Então, os célticos, né, bretãos, têm esse termo como contos de fada, porque as fadas fazem parte de sua cultura, né? As fadas, os duendes, os gnomos, as bruxas. Então, ela permeia essa cultura do imaginário desse povo específico. Mas, já no tempo de Platão, no século II a.C., ele trazia em seus escritos, citava alguns filósofos que gostavam de contar histórias para crianças, como, por exemplo, Apuleio, que escreveu sobre o Asno de Ouro, que é muito parecida essa história com a Bela e a Fera, que nós conhecemos. Mergulhando um pouquinho mais atrás no Egito Antigo, nós temos os irmãos Anubis e Bata que faziam os enredos dos seus textos, das suas narrativas, né? Tramado de tecidos refinados de matrizes imaginárias humanas, cuja linguagem repleta de significados simbólicos e metáforas tinha a capacidade de interligar o inconsciente e o consciente. Bom, vindo um pouquinho mais para o século XVIII e XIX, nós vamos ter mantido aí a magia e o encantamento, mas esses textos que originariamente nessa época do século XVIII eram textos mais para o público adulto e que trazia neles implicado assuntos, temáticas adultas como adultério, crimes, canibalismo, algumas questões também culturais, sociais da época, né? Era para esse público que eram feitas, começaram a vir para o público infantil adaptado. Então, esses textos, esses contos começam a passar por uma adaptação para o universo infantil, quando no século XVII, na França, né, surge o poeta e advogado Charles Perrault, que foi o primeiro a fazer essas adaptações, e aí com ele nascem as histórias. 8 histórias importantes que nós conhecemos, que são a Bela Adormecida no Bosque, Chapeuzinho Vermelho, o Barba Azul, o Gato de Botas, as Fadas, a Cinderela ou Gata Borralheira, Henrique do Topete e o Pequeno Polegar. Então, a literatura infantil desse gênero, né, nasce com Charles Perrault. Posteriormente, no século já XVIII, acontece o surgimento dos contos com os irmãos Grimm, né, que são Jacob e Wilhelm Grimm. Eles também vão adaptando esses contos que eram para adultos e trazendo para nossa, já com um contexto religioso, espiritual, de moral, né, implicado já por também essa influência religiosa dentro da sociedade, no contexto da moralidade, da ética.
Depois, entre 1805 e 1875, vem o poeta e novelista dinamarquês, o Hans Christian Andersen, né? Então ele é altamente influenciado, seus textos são influenciados pelo seu pai, pelo cotidiano, do sofrimento, da vida real. Então ele escreve, por exemplo, A Vendedora de Fósforos. Então, os contos vêm trazendo crianças menos favorecidas e pobres, né? Recheada de sofrimento. Então, retrata a criança por meio de personagens, brinquedos que ganham vida e histórias com esse papel principal norteado pelo temor, por temores e sentimentos, né? Para que a criança vá se resolvendo nos seus conflitos. No Brasil, a gente conhece os famosos contos da carochinha, que vem de Portugal, esse termo que tem relação com bruxas e contos mentirosos ou de mentiras, né? Então, nós temos 61 contos populares que vêm atinge o século XX com a colonização portuguesa, trazendo para nós essa cultura europeia dos contos imaginários. Mas como é que a psicanálise, a psicologia veem essas questões voltadas para a contação, né, de histórias imaginárias fabulosas? Os contos, então, eram amplamente usados pela medicina hindu como um método terapêutico para pessoas que apresentavam problemas mentais. Então, elas eram favorecidas através da meditação, da reflexão, da introspecção. Depois, outros psicanalistas, né, vêm trazendo essa abordagem. O principal foi Carl Jung, que mergulhou nesse sentido usando os contos de fadas, né? E antes dele a gente tem no pesquisador Caldin, que diz que por intermédio dele, né, desses contos, a criança tem a possibilidade de pensar sobre seus sentimentos e tem esperança de que o sofrimento que a acomete venha a ser passageiro. A introspecção pela literatura, então, atrai as emoções do ouvinte e do leitor e tem a capacidade de libertá-la. Já então, Jung, ele utiliza dos contos de fadas, da interpretação de sonhos, porque ele faz essa relação, né, que os contos de fadas também vem muito a povoar a interpretação dos sonhos, de imagens e mitos, uma vez que essas reflexões podem ser um enlace com o mundo e a psique no paciente psicossomático. Chauí filosofa e se lança no entendimento psicanalítico dos contos de fada, trabalhando e estudando esse conteúdo especificamente, né? No atendimento das crianças vitimadas por abuso sexual. Então, ele escreve que os contos operam como uma espécie de grito de passagem ao auxiliarem a criança a administrar o presente, a preparar-se para as adversidades futuras e separar-se do seu mundo familiar, por consequência, ajuda no ingresso no âmbito adulto. Bom, o que eu posso dizer sobre isso? A gente não pode, a gente não deve impedir ou deixar de usar os contos de fadas, mas não só eles, né? Trazer para a criança que isto é um mundo imaginário, um mundo irreal, e citando então Freud, citando Vygotsky e Maria Montessori, como eu já fiz em outros trabalhos meus, quer dizer que a gente precisa mostrar o que é real e o que não é real para a criança, né? E ela mergulhar nesses dois universos, mas sempre entender de onde vem. A origem das coisas são importantes, né? Ser trazidas à criança e trazer também a contar sobre o mundo real, né? Sobre como as coisas acontecem, como as coisas surgem. Então,
Fique à vontade para contar contos de fadas, contar lendas, né? Contar todos o universo literário que se pode para crianças, os poemas, as poesias, canções, né? Então, fique à vontade para mergulhar nesse mundo do universo simbólico, que é um universo muito comum à criança, trazendo para ela cada vez mais conhecimento. Beijos lúdicos a todos e nos encontramos no próximo Humanidade Lúdica.